Deus é suficiente, mas por que continuo deprimido? A verdadeira felicidade é o resultado de vivermos para a glória de Deus. Portanto, somente vivendo para o propósito para o qual fomos criados, experimentamos a verdadeira felicidade. Essa felicidade é tão especial que, embora ainda experimentemos dores e sofrimentos, não passa. É a felicidade eterna, pela sua qualidade. É uma felicidade divina. No entanto, os sofrimentos ainda existem. Porém, esses sofrimentos não são e não podem ser maiores do que a felicidade de Deus. Não podem ser a total ausência da verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade não é como a falsa, passageira e totalmente dependente das circunstâncias. Mas por que muitos cristãos confessam crerem em Deus e não gozam dessa felicidade? Especialmente, o que é viver para a glória de Deus? Muitos cristãos não gozam da verdadeira felicidade pelas seguintes razões. Primeiro, ou ainda não são verdadeiramente convertidos, ou segundo, não são convertidos, mas estão vivendo para outro propósito, além daquele para o qual foram criados em Cristo, que é a glória de Deus. Em todo caso, o propósito para o qual vive é o motivo de experimentarem a falsa felicidade ou até a depressão profunda, absoluta. Cristãos verdadeiros se entristecem, mas continuam firmes em Deus. Eles nunca caem definitivamente da graça. Há sempre a paz real que excede todo o entendimento humano limitado que o sustenta. O não crente jamais experimenta essa felicidade real, ainda que pareça nunca sofrer. Logo, precisamos glorificar a Deus para experimentarmos a verdadeira felicidade. Todavia, precisamos santificar esse entendimento do que significa viver para a glória de Deus, porque muitos acham que é somente ser membro de uma igreja, não importa qual. Outros nem isso acham. Uns acham que significa não faltar o culto e outros compromissos como igreja. E ainda muitos acham que é somente ter uma vida moral e eticamente correta. Tudo isso é bom e importante ou até insubstituível, como o caso do culto. Mas é possível fazermos tudo isso e não vivermos para a glória de Deus. Porque a motivação precisa ser aprovada por Deus. Afinal, posso fazer o certo com a motivação errada, como também fazer o errado com a motivação certa. Ambos não glorificam a Deus e trazem consequências terríveis. Então nós devemos fazer o certo com a motivação certa. Não faltar o culto, mas com a motivação certa. Contudo, há outro problema que leva os crentes a se deprimirem. Desprezarem coisas essenciais determinadas para o desenvolvimento pleno do ser humano e o seu tempo. Veja bem, é desprezarem coisas, e eu estou repetindo de propósito, coisas essenciais determinadas por Deus para o desenvolvimento pleno do ser humano. E o tempo dessas coisas essenciais se realizarem. Provérbios 13, 12, por exemplo, diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, há tempo correto para tudo. Há o tempo de plantar e o tempo de colher, como diz Eclesiastes. Então, imagine que eu, como pai, tome alguma decisão que não promova o desenvolvimento pleno de meus filhos no tempo certo, ao ponto de a pessoa chegar aos 15 anos de idade sem saber com excelência ler e interpretar textos, nem matemática, nem história, nem geografia, arte, música, etc. Qual o resultado disso? Frustrações. Por mais que o crente não falte os seus compromissos como igreja, a própria Bíblia diz que a falta daquilo que é essencial promove tristeza, significando que a suficiência de Cristo para a nossa alma ou a supremacia da palavra de Deus para a nossa vida não significa desprezar
o que Deus concedeu para o nosso desenvolvimento pleno no seu tempo. Se você evangeliza, por exemplo, um faminto, ao invés de dar a comida, a Bíblia condena. Não porque Cristo não seja suficiente, mas porque o necessário não foi atendido no tempo certo. E sem esse necessário, a pessoa não tem condições de ouvir e entender. O casamento e o ser pai e mãe são um claro exemplo da importância do essencial e do tempo para a vida humana. Se você passa do tempo de ser pai, mãe, de se casar, privará a sua alma desse prazer e alimentará com desgosto, decepção, desilusão, insatisfação a sua alma. Se uma mulher tem filhos aos 60 anos, corre sérios riscos, além de não acompanhar o crescimento do filho, muito menos de experimentar o prazer de ser avó. Só é possível ser avó de muitos filhos e netos se a pessoa se casar no tempo certo. Eu tenho uma avó que se casou aos 17 anos. Muitos dizem hoje, isso é absurdo, não pode ser, mas a humanidade cresceu assim. E ela tem 94 anos, é saudável e tem 123 descendentes vivos. É uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Porque aquilo que Deus deu para a felicidade básica, ainda que temporária nessa vida do ser humano, ela experimentou e experimentou bem no seu excelente. Os testemunhos bíblicos da salvação de Cristo mostram que o Evangelho sempre mudou a forma de viver das pessoas. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Aplicando esse princípio a outras áreas, temos aquele que não sabia ler e escrever, não amava estudar com excelência para desenvolver as capacidades que Deus lhe deu, aquele que tinha preguiça de ser perfeito em todas as áreas, os pais que tinham medo e preguiça de se dedicarem para desenvolverem plenamente seus filhos, façam o contrário para o bem do próximo. Todos esses exemplos devem fazer o contrário. A pessoa não deve ser emburrecida e ter o seu aprendizado e desenvolvimento pleno atrasado ao ponto de chegar aos 12 anos de idade sem estar pronta para ser homem ou mulher. Não podemos ter adolescentes engravidando por necessidade natural, mas sem preparo emocional, intelectual, profissional para criar filhos. Nem podemos ter a decisão de casar adiada por falta de preparo ou incredulidade ou princípios e padrões de uma cultura corrompida. Não podemos ter a decisão de casar adiada, mas também nem o casamento acidental pelo mesmo problema. Adiamento, do tempo e das coisas, das decisões corretas. Quando lemos o livro do profeta Daniel, vemos o quanto Deus é glorificado no desenvolvimento pleno do ser humano. Alguns comentaristas falam que Daniel e seus amigos eram reconhecidos como tão preparados aos 17 anos de idade. Obviamente, esse resultado não se deu a partir dali. Os pais fizeram um trabalho muito zeloso pela vida de seus filhos, ao ponto de eles excederem em muito ao padrão de uma cultura corrompida, que não é diferente da nossa. Não é sem razão que a palavra de Deus destaca o conhecimento dos homens que Deus decidiu usar: Jó, José do Egito, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, Paulo, etc. E os que não tinham essa qualificação foram rigorosa e ininterruptamente preparados por Deus para serem qualificados, como Pedro, ao ponto de lermos a seu respeito: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? João 17:7-15. Deus nunca defendeu o desprezo e a desinformação pelo desenvolvimento pleno. Desprezo pelo desenvolvimento pleno, desprezo pela desinformação. Deus nunca defendeu isso. Jogar fora os prazeres santos e saudáveis é privar a alma das fontes essenciais de prazeres. Deus não ensina que Cristo é o pleno prazer quando nos martirizarmos. Quando a Bíblia cita exemplos de
fidelidade a Deus e a Cristo, que enfrentaram as privações até a morte, não significa que a pessoa só seja crente se privar a alma das alegrias de Deus. Ser carnal, segundo toda a Escritura, não é privar, encher a alma dos prazeres naturais, como comer, cantar, ter família, filhos, aprender, planejar e realizar coisas boas para viver em oração. Isso é ascetismo, misticismo e sacramentalismo. Ser carnal é viver contra a vontade de Deus, em qualquer área, em qualquer nível. E se eu privo meus filhos dos prazeres naturais e saudáveis deixados por Deus para essa vida, eu estou sendo um pai carnal. Por isso Paulo repreende os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui significa que não criar na disciplina e admoestação do Senhor é provocar a ira. Efésios 6:4. Outro texto, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, Colossenses 3:21, que é no mesmo sentido. Paulo está dizendo que Cristo não é suficiente? E o que significa realmente criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Não explicarei aqui pelo tamanho do vídeo, do áudio, mas sugiro decorarmos o livro Pastoreando o Coração da Criança, da editora Fiel, do autor Ted Tripp, para entendermos. Apenas destaco que, grosso modo, significa não privar os filhos de nada do que Deus promoveu para revelar-se como Deus, bondoso, justo, gracioso, Pai, perdoador, amável. Ou seja, tudo da revelação geral e tudo da revelação especial, corretamente experimentados. Mas, para não privar minha visão do mundo, para não privar meus filhos, minha visão do mundo deve ser de toda a Escritura, conforme interpretada por Deus por meio dos pais da igreja, concílios eclesiásticos, puritanos e Calvino. E quando eu cito aqui, é porque há uma visão equivocada e muitas vezes arrogante, orgulhosa, que se utiliza da Bíblia como suficiente apenas por causa da falta de humildade de reconhecer o trabalho de Deus usando esses homens e concílios ao longo da história por iluminação para explicar a Bíblia. Bom, se a Bíblia diz que não há como crer se não houver quem pregue, é necessário então a pregação. Isso não significa que a Bíblia é insuficiente, porém a suficiência da Bíblia, Deus está dizendo que ela não independe de Deus usar soberanamente, livremente, os seus servos, a sua igreja. E por isso a palavra também vai dizer que Deus escolheu para aperfeiçoar a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Significa então que Deus vai usar esses homens como ele usou. Mas os apóstolos não estão vivos hoje. Como que eu ouço os apóstolos? Eu ouço os apóstolos lendo os escritos dos apóstolos. E como eu ouço os demais? Porque a lista não parou nos apóstolos. Eu tenho os vivos, mas eu tenho os que foram usados no passado. Pastores usados no passado, mestres usados no passado. Então, os pais da igreja precisam ser ouvidos. Eu não posso querer e obrigar Deus a explicar tudo para mim sem que eu tenha o trabalho de já usar o que foi explicado por Deus, até porque Deus não vai fazer isso. E então aprender, beber dessas fontes com esses homens, esses chamados gigantes na fé. Não é porque eles são melhores do que nós, ou coisa do gênero, é porque Deus é soberano e ele usa a sua soberania dessa forma. E a Bíblia é suficiente assim. Então eu tenho que me valer desses conteúdos. Se formos honestos em nosso autoexame, admitiremos que essa é a realidade da igreja cristã moderna, não é? Nossas limitações por causa da má formação são os motivos de nossas decisões erradas, mesmo com motivações corretas. Aplicamos a Bíblia equivocadamente às diversas circunstâncias e fazemos isso porque
temos desprezado o aprendizado de qualidade e suas consequências, e temos desprezado os ensinos de Deus dado por iluminação por meio dos seus fiéis servos para a igreja através desses chamados documentos confessionais e tratados teológicos. Os cristãos brasileiros que não conhecem bem e profundamente, por exemplo, Westminster, aplicam a Bíblia de acordo com as suas interpretações abertas ou conveniências, resultando em, como já dissemos, ascetismo, ceticismo, misticismo e sacramentalismo que influenciaram a religiosidade católica romana e influenciam até hoje. E nós temos os registros claros do que aconteceu na história por uma fé errada. Só experimentaremos a verdadeira felicidade quando a nossa fé em Cristo nos fizer tomar as decisões corretas no tempo certo sobre todas as áreas da vida, né? Para o nosso desenvolvimento pleno no conhecimento de Cristo. Decisões que produzem desprezo intelectual ou o seu desenvolvimento deficiente não glorificam a Deus. Decisões que produzem prejuízos financeiros, perda de bens, não glorificam a Deus. Administrações de bens que privam a família e irmãos em Cristo de terem seus sofrimentos amenizados, não glorificam a Deus. Desestimular o casamento e o ter filhos segundo Deus, não glorificam a Deus. Também no tempo de Deus, não glorificam a Deus. Desestimular ter famílias chamadas grandes para os padrões atuais, não glorificam a Deus. Condenar o casamento no tempo certo do desenvolvimento mais fértil do corpo, não glorificam a Deus. Privar a igreja de se desenvolver com excelência em todos os assuntos já explicados por Deus por meio dos documentos consagrados de autores como, já dissemos, os pais da igreja, e além deles Tomás de Aquino, os puritanos, Calvino, Jonathan Edwards, não glorificam a Deus. O orgulho ou medo de mudar um sistema de ensino falido escolar para manter um nível medíocre de conhecimento como se fosse o mais excelente, transmitindo para terceiro essa responsabilidade, especialmente para os filhos, a responsabilidade pelo seu excelente desenvolvimento, não glorifica a Deus. O medo de mudar o sistema de ensino dos seminários teológicos por outro incomparavelmente melhor, como é o caso do método clássico, bem como mudar o seu currículo dos puritanos, não glorifica a Deus. Ou seja, todos somos culpados por nossas depressões pessoais, eclesiásticas e sociais. Em níveis e contextos diferentes, temos abandonado a glória de Deus. A boa notícia é que Deus não fere seu povo para amaldiçoar, mas para curar. O Filho de Deus não veio condenar, mas salvar. Portanto, arrependamo-nos de nossos pecados. Passemos a estudar com excelência, mesmo sendo um idoso. Sejamos independentes do sistema de ensino corrompido. Se for o caso, sejamos independentes até da corrupção religiosa. Como líderes, provamos isso em nossos lares, igrejas, sociedade. Promovamos, aliás, esse desenvolvimento pleno de qualidade no padrão de Deus em nossos lares, igrejas e sociedade. Se algum líder não quiser, faça você mesmo, independente da liderança. Afinal, é você quem prestará contas a Deus por você e por sua família, por seus filhos. Economize o seu tempo. Memorize por música, memorize ouvindo no carro. Ouça bem e muito, bastante. Já há muito conteúdo sobre isso. Estude bem a gramática de sua língua, no caso do português. Ela herda aproximadamente 60% do latim. Portanto, estude o latim também, mas também estude grego, inglês, espanhol. Utilize as listas consagradas de livros que precisam ser lidos na história. Não se submeta a imposições contraproducentes do sistema corrompido de ensino que quer que você leia milhares de páginas de coisa que não te serve. Nem se submeta ao sistema corrompido de cultura, de lazer, de comércio, de arte, de música, de religião. Não! Liberte-se dessas corrupções. Não apoie um governo ou sistema que persegue o ensino de qualidade e pune pessoas de bem por fazerem o melhor por suas vidas e crianças e filhos e família. E por fim, não ouça as críticas injustas, sem fundamentos plenamente bíblicos,
Sempre confira o que é dito com o que os pais da igreja, os puritanos e Calvino, disseram. Então leia muito, pois o que mais vemos hoje é uma retórica sofisticada, barata, sendo colocada acima da verdade para convencer os ignorantes, mantendo-os manipuláveis. Como Deus disse a Josué, sejamos fortes e corajosos para fazermos tudo o que Deus nos ordenou. E tudo é tudo mesmo. Que Deus nos abençoe.